com a consciência de que temos aqui 10, 11 casas que estão escutando que a vida eterna nos é garantida em Cristo Jesus. Glória seja dada ao nome do Senhor. Daí a crerem, estreitamente, algo bem particular. Porém, compete a nós, na condição de sabedores. Bendito seja o nome do Senhor, fazer assim. E é isso que nos move. Glória a Deus. Meus queridos, só para concluir diante do que você já ouviu, que a vontade de Deus é nos dar a salvação. E você ouviu bastante sobre a vida eterna, pois vida eterna e salvação são sinônimos no Novo Testamento. E vamos ler alguns versículos, por exemplo, primeira carta do apóstolo Paulo a Tito, bendito seja o nome do Senhor, no capítulo 2, queridos ouvintes, a título de conclusão, nos diz a Escritura, quando o apóstolo escreveu a Timóteo, capítulo 2, porque isto é bom, versículo 3, e agradável diante de Deus, nosso Salvador. Deus é o nosso Pai, né? Como diz lá em Isaías, mas tu és o nosso Pai. Como também, querido, é o nosso Salvador. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer. Aleluia. Vontade diretiva de Deus, ou seja, uma vontade sem dúvida, porque fica aquelas coisas, isso é da vontade de Deus, ou não é, mas está aqui uma direta. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer. O que é que Deus quer? Que todos os homens se salvem. Aleluia. Geralmente, quando leio esse verso, costumo dizer que Ele, Deus, é o maior interessado na nossa salvação. Porque o homem, com as suas atitudes, ele diz assim, tô nem aí para essa história de salvação. Mas Deus quer nos salvar. Aí está escrito, porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus, ou seja, existe um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Aleluia. Sabe quem é? Jesus Cristo, homem. Essa palavra mediador é igual a advogado. E advogado, a principal função dele é defender o errado. E o homem no pecado, ele está errado. Por isso Jesus atua como advogado. Ele intercede pelos transgressores e pelos transgressores ele intercede, diz a Escritura. Porque para isso ele veio. Já foi citado, o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Conforme já ouvimos, nos perdemos no Éden, em Adão. Mas Jesus veio nos salvar. Por isso escreveu o apóstolo Paulo, porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e que venham ao pleno conhecimento da verdade. Quem é a verdade? Ou que é a verdade? Perguntou certo rei. Que é a verdade? Jesus disse, eu sou a verdade.
Aleluia. Jesus é a verdade. Em Jesus sendo a verdade, Deus quer que o conheçamos, conforme já ouvimos. Porque é a vontade de Deus que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento de seu Filho. Porque é uma dobradinha. Quem tem um filho tem o pai. Quem não tem um filho não tem um pai. E só se vai ao filho quando o pai revela. Então é entre eles. Glória seja dada ao nome do Senhor. Resumindo, isso é coisa de Deus. Aleluia. Porque há um só Deus e um só mediador. Só um. Entre Deus e nós. Entre Deus e os homens. Jesus Cristo, homem. Sabe o que foi que ele fez? O qual se deu a si mesmo. Eu amo isso. O qual se deu. Jesus disse também em João, aleluia, ninguém tira a minha vida, eu de mim mesmo a dou. Porque tenho poder de dar e tornar a tomá-la. Aí ele diz, esse poder, essa autoridade, eu trago de meu Pai. Aleluia. Oh, aleluia. O qual se deu. Se deu. Sabe onde está demonstrado isso? Em João também. Jesus estava no Getsemane. Para os que conhecem, Getsemane é prensa, é pressão. Jesus estava lá no Getsemane com os discípulos. E chega o traidor com os soldados para o prenderem. E quando chegam ali, Jesus, sabendo o que estava acontecendo, os outros dois evangelhos vão narrar que aí ele já tinha passado grande agonia, a ponto de o seu suor sair gotas de sangue. Antes de ser surrado, antes de tomar a primeira chicotada, antes de receber o primeiro soco no rosto. Ele já estava na pressão, no Getsemane. Quando os soldados chegam para o prenderem, porque ele disse, ninguém tira minha vida, eu de mim mesmo a dou. Paulo escreve, o qual se deu, Deus deu, diz a Escritura, o seu Filho, por amor a nós. Tudo isso é o amor de Deus por mim e por você, por nós. Glória a Deus. Os soldados vêm. Jesus está com os 12, na verdade os 11. Judas já não fazia mais parte daquele rebanho. Vinha no meio com eles. Mas quando os soldados se aproximam, Jesus adianta-se para que, como diz a Escritura, ferirei o pastor e as ovelhas, se dispersarão. Mas Jesus adiantou-se em defesa de suas ovelhas e pergunta, a quem buscais? E eles dizem, a Jesus, o Nazareno. Jesus disse, sou eu. Entregou-se. Sou eu. E só esse evangelista diz que quando Jesus disse, sou eu, os soldados caíram. Levantam-se. E novamente Jesus pergunta, a quem buscais? E ele disse, era Jesus chamado o Cristo. E ele disse, eu já não vos disse que sou eu, levai-me e deixem ir estes. Aleluia. O qual se deu, se entregou. Ele foi porque quis ir à cruz. Mas porque ele via a mim e a você aqui, agora. Glória a Deus. Queridos, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção. Isso é muito lindo. Aleluia. Redenção, redenção, redenção. Redenção é alguém pagar uma conta que não era sua. E é exatamente isso que Jesus fez por nós. Glória o pecado era nosso. Aí ele paga por nós. Ele assume a culpa por nós. Isso é redenção. Glória a Deus.
o qual se deu em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Para o que digo a verdade em Cristo não minto, fui constituído pregador e doutor dos gentios. Glória seja dada ao nome de Jesus na fé e na verdade. Amém. Queridos, esta é a vontade de Deus, a nossa salvação. E você já ouviu bastante coisa nesta noite. A vida eterna é dada-nos por Deus por meio de Jesus Cristo. Em Jesus indo à cruz do Calvário, doando a sua vida, derramando a sua vida, derramando o seu sangue para nos purificar. Aquele sangue de Cristo tem o poder de nos purificar dos nossos pecados, nos tornando justos diante de Deus, nos justificando da nossa culpa, do nosso pecado. Que Deus abençoe. Mais uma vez, nossos agradecimentos. Agradecemos ao seu Geraldo. E outra vez digo a todos os que aqui moram, que certamente ouviram. Se de certa forma incomodamos, não vamos pedir desculpa, porque estamos falando as palavras de Deus que podem salvar-te. Que Deus nos abençoe. Somos gratos a Deus por esta oportunidade. E vamos ficar de pé para orar agradecendo a Deus por essa oportunidade em nome de Jesus. E se quem ouviu quer fazer a sua confissão como foi dito, o apóstolo Paulo diz: se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, não é a outro nome ou a outro ser. Se com, Romanos 10, 9 em diante, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê, mas com a boca se faz confissão para a salvação, diz a palavra. Pai maravilhoso, eterno e santo, nós te agradecemos, ó Deus, por esta tão grandiosa oportunidade que o Senhor nos deu de estarmos aqui mais uma vez. E mais uma vez te agradecemos pela vida do seu Geraldo, como de todos que aqui moram. Senhor, nós temos aqui, Senhor, falado da tua palavra. Querido Deus, abençoa a cada um e que o teu Santo Espírito faça o seu trabalho, Senhor. Aquilo que nós não podemos fazer, nós podemos vir até aqui, Senhor. Pai querido, sê com cada um. Pedimos a tua bênção e a tua ajuda, Senhor, para continuarmos, Senhor, em nome do Senhor Jesus, indo mais um pouco adiante. Ser conosco, nos ajudando, nos fortalecendo. Pedimos a tua bênção, a tua proteção, Senhor. Tem misericórdia do nosso país, da nossa nação. O Senhor tem contemplado certamente essa situação em que estamos vivenciando. Tu sabes de todas as coisas. Pedimos a tua bênção, Senhor, sobre todos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe.